Pessoal, estamos lendo a Bíblia Sagrada da edição pastoral e estou ainda em Gênesis, capítulo 20. Deus liberta o oprimido. Abraão partiu daí e foi para o Negueb, estabelecendo-se entre Cádiz e Sur, e vivendo como imigrante em Gerara. Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gera, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: Você vai morrer, porque essa mulher que você tomou é casada. Abimeleque, que ainda não tinha tido relações com ela, disse: Meu senhor, vais matar alguém inocente? Ele próprio me disse que era sua irmã, e ela disse que ele era seu irmão. Fiz isso de boa fé e mãos limpas. Deus lhe respondeu no sonho: Sei que você fez isso de boa fé. Fui eu quem impediu você de pecar contra mim, não permitindo que eu o tocasse. Agora, devolva a mulher a esse homem. Ele é profeta e rezará para que você continue vivo. Se não a devolver, fique sabendo que você morrerá com todos os seus. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os servos. Contou-lhes tudo, e os homens ficaram muito assustados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é que você fez conosco? Que mal eu fiz para você atrair tão grande pecado sobre mim e meu reino? Você fez comigo uma coisa que não se deve fazer. E Abimeleque acrescentou: O que você pretendia ao fazer isso? Abraão respondeu: Pensei que neste país não respeitavam a Deus e que me matariam por causa da minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e se tornou minha mulher. Quanto ao Senhor me fez andar errante, longe de minha família, eu pedi a ela: Faça-me este favor, em qualquer lugar em que chegarmos, diga que eu sou seu irmão. Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, devolvendo também sua mulher Sara. Disse ainda: Minha terra está aberta para você, fique aonde quiser. Deus disse a Sara: Aqui estão 1000 moedas. Depois disse a Sara: Aqui estão 1000 moedas de prata para o seu irmão. Isso servirá de reparação diante de todos os seus, e ninguém passará mal de você. Ninguém pensará mal de você. Abraão intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Isso porque Deus tornara estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. Deus realizou o que promete. Deus realiza o que promete. Deus visitou Sara, como havia anunciado, e cumpriu sua promessa. No tempo que Deus tinha marcado, Sara concebeu e deu à luz a um filho para Abraão, que já era velho. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que lhe nasceu gerado por Sara. Conforme Deus havia ordenado, Abraão circuncidou seu filho Isaque. Quando este completou 8 dias, Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso vão rir de mim. E que acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara iria amamentar filhos? Apesar de tudo, na sua velhice eu lhe dei um filho. Deus ouve o grito do necessitado. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora,
Sara viu que o filho que Abraão tinha tido com a egípcia Agar estava zombando de seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: expulse essa escrava e o filho dela, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, porque Ismael era seu filho. Mas Deus lhe disse: não fique aflito por causa do menino e da escrava. Atenda ao pedido de Sara, pois será através de Isaque que sua descendência levará o nome que você tem. Entretanto, também do filho da escrava eu farei uma grande nação, pois ele é descendência sua. Abraão levantou-se de manhã, pegou o pão e um canil de águas e os deu a Agar. Colocou a criança sobre os ombros dela e depois a mandou embora. Ela saiu e andando errante pelo deserto de Barsébia. Quando acabou a água do cantil, ela pôs a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se na frente à distância de um tiro de arco. Ela pensava: não quero ver a criança morrer. E sentou-se à distância. O menino começou a chorar. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus lá do céu chamou Agar, dizendo: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus enviou os gritos do menino. Deus ouviu os gritos do menino que aí está. Levante-se, pegue o menino e segure firme, porque eu farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Foi encher o cantil e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, morou no deserto e tornou-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã e sua mãe escolheu para ele uma mulher egípcia, Abraão e Abimeleque. Nesse tempo, Abimeleque veio com Ficol, chefe do seu exército, e disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, juro por Deus aqui mesmo que não enganará nem a mim nem a meus filhos e descendentes, e que você tratará a mim e a esta terra onde você mora com a mesma amizade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Abraão reclamou com Abimeleque por causa do poço do qual os servos de Abimeleque se haviam apoderado. Abimeleque respondeu: não sei quem foi que fez isso. Você não me informou nada. E só agora estou sabendo disso. Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho e Abimeleque lhe perguntou: para que servem essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: estas 7 ovelhas que você recebeu de minha mão são a prova de que eu cavei este poço. Por isso, o lugar recebeu o nome de Betsabeia, porque aí os dois fizeram um juramento. Depois que fizeram a aliança em Betsabeia, Abimeleque e Ficol, chefe do exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma árvore em Betsabeia e inventou aí o nome de Deus, invocou aí o nome de Deus e deu o Deus eterno. Abraão morou muito tempo na terra dos filisteus. Capítulo 28. A grande prova. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Deus disse: tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama. Vá à terra de Moriá, e ofereça-o aí em holocausto, sobre uma montanha que eu vou lhe mostrar. Abraão se levantou cedo, preparou o jumento e levou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Rachou a lenha do holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu ao de longe o lugar. Então disse aos servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos até lá
adorarmos a Deus e depois voltaremos até vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou nas costas do seu filho Isaque, tendo ele próprio tomado nas mãos o fogo e a faca. E foram os dois juntos. Isaque falou a seu pai: Pai, Abraão. Abraão respondeu: Sim, meu filho. Isaque continuou: Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Meu filho, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar seu filho. Neste momento, o anjo de Deus o chamou lá do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. O anjo continuou: Não estenda a mão contra o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou seu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu a esse lugar o nome de Deus providenciará. Assim até hoje se costuma dizer sobre a montanha Deus providenciará. O anjo de Deus chamou lá do céu uma segunda vez a Abraão, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra de Deus, porque você me fez isso, porque não me recusou seu filho único, eu o abençoarei, eu multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e a areia da praia. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, por meio da descendência de você. Todas as nações da terra serão abençoadas por você, porque você me obedeceu. Abraão voltou até seus servos e juntos foram para Betsabeia, e Abraão ficou morando em Betsabeia. Parente de Abraão. Depois desses acontecimentos, comunicaram a Abraão que também Melcar dera filhos, e seu irmão Nacor, seu primogênito Bus, irmão desde Camuel, pai de Arã, Cased, e Asaú, Feldas, Gedrade, Batuel e Batuel. E Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos que Melca deu a Nacor, filho de Abraão. Nacor tinha uma concubina chamada Roma, que também teve filhos: Tabé, Gã, Taás e Maaca. Capítulo 23. Primeira porção da terra prometida. Sara viveu 127 anos e morreu em Gariate, Arbel, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abrão foi fazer luto e chorar por sua mulher. Depois deixou sua defunta e falou aos filhos de Et: Sou imigrante que reside entre vocês. Dei para mim um túmulo como propriedade, para eu enterrar minha defunta. Os filhos de Et responderam a Abraão: Meu senhor, ouça-nos, você é o príncipe de Deus entre nós. Enterre sua defunta no melhor dos nossos sepulcros. Ninguém de nós vai lhe negar a própria sepultura para sua defunta. Abraão se levantou, fez uma inclinação diante dos proprietários e o proprietário, os filhos de Et, e lhes falou: Se estão de acordo que eu enterre minha defunta, ouça-me. Intercedam por mim junto de Efron, filho de Seor, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que pertence a ele, e a ele está no extremo do seu campo, que ele a entregue para mim pelo preço que vale diante de vocês, para que seja minha propriedade sepulcral. Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Et. Então Efron, o
O Eteu respondeu a Abraão diante dos heteus e dos que assistiam ao conselho. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe dou o campo e também a gruta que está nele. Dou-lhe isso na presença dos filhos do meu povo, enterre sua defunta. Abraão se inclinou diante dos proprietários e falou a Efron, na presença dos proprietários: se você concorda, ouça-me, eu pagarei o preço do campo, aceite o pagamento e eu enterrarei minha defunta. Efron respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me, o terreno vale 4 quilos de prata. O que significa isso para mim e para você? Enterre sua defunta? Abraão concordou com Efron, pesou para Efron o dinheiro de que ele fará diante do Eteu 4 quilos de prata, em uso no mercado. Então o campo de Efron, que está em Maquipela, diante de Mamré, o campo e a gruta que existe, e todas as árvores que estão dentro e ao redor do campo, tornaram-se propriedade de Abraão, sendo testemunhas os heteus e os que assistiam ao conselho. Depois Abraão enterrou Sara, sua mulher, na gruta do campo de Maquipela, diante de Mamré, hoje Hebron, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e a gruta passaram dos filhos de Et para Abraão como propriedade sepulcral.